Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio El FM 107,9. Que bom que estamos novamente juntos. Mais uma sexta-feira, hoje dia 11 de fevereiro de 2022. Muito obrigado pelas mensagens, pelos retornos. Olha, adorei todas as mensagens que eu recebi e, por sinal, eu sei que vocês gostaram muito. Foi um programa diferenciado esse último, inclusive com canções exclusivas, ainda não divulgadas no Spotify, em todos os meios de comunicação, que eu quero realmente que vocês vejam. Essa surpresa gostosa dessa interatividade entre público e apresentador, mas principalmente a diversidade do nosso repertório. E olha, eu fico muito feliz que vocês estão curtindo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai de cara para esse mais um programa super top, cheio de imagens, que nós gravamos em vários locais, não só de Londrina, Paraná. E então, com vocês, Assassin's Creed, curtam que isso aqui tá top demais. Eu volto logo, fechou?
O projeto Sol Maior, mantido pela Escola de Música Sol Maior, comemora 20 anos e já atendeu mais de 8.000 crianças e jovens, muitos em situação de vulnerabilidade social. A cada 3 alunos pagantes é concedida uma bolsa de estudos para um jovem comprovadamente carente, transformando suas vidas e a de todos ao seu redor. Venha você também fazer parte desse time do bem, agora com sede própria, na Rua Ibiporã, 894.
perspectiva que a gente tem na vida quando a gente nasce de uma família pobre, onde sua mãe precisa muitas vezes trocar o passe de ônibus, muitas vezes não, ela fez por muito tempo isso, por mantimento dentro de casa, para que a gente pudesse ter o que comer, para que a gente pudesse ter aí um pouco de dignidade. Histórias inspiradoras como a do Samuel nos fazem ter certeza que estamos no caminho certo. Matricule-se na Escola de Música Sol Maior e ajude o projeto social Sol Maior. Ligue e saiba mais. Pessoal, vocês vão ver aqui várias músicas, né? Nós temos animes, séries, filmes, games. E eu coloquei também que nessa próxima música que vocês vão ouvir é assim, mata a cobra e mostra o pau. Nós tivemos uma situação no meio da pandemia absolutamente fora do comum. Nós não tivemos a chance de estar nos nossos estúdios gravando por situações assim absurdas, vamos falar a verdade. Mas o que nós fizemos? Levamos toda a nossa equipe, nossos equipamentos para um apartamento, tá? E gravamos um disco próprio, com músicas próprias, chamado Sinestesia. Esse disco, ele está bombando. Assim, não é só porque é a gente, mas cada música virou um sentimento humano. E eu e o Gonçalo Rebelato, autores deste disco, a gente fez uma coisa inusitada. Não foi a pandemia, não foi a situação, qualquer tipo de complicação que deixou a gente parar de trabalhar. E nós fizemos algo muito legal, junto ao Gabriel Belaver, que foi o responsável técnico pelo áudio, pelas gravações. Então, para vocês verem que de fato é possível mesmo, com a qualidade, sem que vocês possam imaginar uma coisa assim, que é músico vai ficar assim, não é possível. Pois é, olhem, assistam, ouçam vocês que estão na rádio, mas depois se quiserem ver as imagens, nós gravamos num apartamento e eu gravei de costas no fundo de um corredor, porque é o que dava para gravar, vendo as mãos do pianista, do Gonçalo, através de um televisor que serviu de espelho. Eu compartilho isso com vocês porque a gente tem estúdio, a gente exporta vídeos para vários meios de comunicação, até inclusive rádios na Alemanha, Estados Unidos, Japão. Então a qualidade não nos falta, mas a questão era que não tinha como gravar em estúdio. E observem, vejam, uma música feita com muito carinho, chamada Perdão, que tem assim uma emoção gigante. Então vocês que estão aqui em Londrina, estão no Paraná, no Brasil, ou no mundo inteiro através das redes sociais, curtam, se emocionem com a gente de um trabalho genuíno, sincero, verdadeiro, puro, cheio de emoção com vocês, do álbum Sinestesia, presente em todas as plataformas digitais, Deezer, Apple Music, Spotify. Perdão, para vocês curtirem. Vai lá.
O Projeto Sol Maior, com sede em Londrina, atuante em todo o território nacional, é um dos mais sérios e respeitados em todo o Brasil. Você tem instrumentos musicais sem uso, partituras ou equipamentos musicais? Faça bom uso deles. Doe para o Projeto Sol Maior e ajude-nos a continuar transformando vidas. Ligue e saiba mais.
Desde o primeiro momento em que o vi, Harry, eu o reconheci imediatamente. Não pela cicatriz, pelos olhos. Iguais aos da sua mãe. Quem não gosta do Harry? Harry Potter. Quem que não curte esse cara? É simplesmente, além de ser um fenômeno, é uma história envolvente e que é realmente cheio de magia. Olha, eu sou fascinado por Harry Potter também, porque tive a oportunidade de trabalhar ali perto e estive em Cambridge, me apresentando, inclusive, em eventos incríveis. Um deles num castelo que foi concedido para uma instituição da Índia por 200 anos. Porque não sei se vocês sabem, na Inglaterra não existe propriedade particular. Tudo pertence à realeza. Ou seja, você pode alugar. E esse palácio que eu fui convidado para tocar, que pertence a essa instituição por 200 anos, estiveram os 50 diretores, presidentes, autoridades principais do mundo. E eles queriam que, nos colóquios que haviam ali à disposição, tivesse os solos de violino. Aí o Harry Potter vem para mim assim, quando eu gravei essa música, quando você entra numa universidade de Cambridge, quando você vai comprar um biscoitinho, quando você vai e vê tudo aquele selo real. Onde tem o selo real é porque é aprovado pela rainha. Senão não tem o selo. Inclusive aqui no Brasil é muito convencional que tenha nos whiskies, né? E o single malt, aquela coisa toda. Mas, enfim, que seja. O Harry Potter, eu acho que ele veio para deixar bem claro, junto com o Senhor dos Anéis, ou Star Wars, Star Trek, enfim, de que a gente pode sonhar, que a gente pode, inclusive, ir além da nossa imaginação.
né? E que a bondade, a seriedade, a perseverança sempre vai dar certo. Então, quando eu gravei essa música, num arranjo, né, muito bem sucedido, por sinal, tudo ao vivo, tá? Quero que vocês saibam o seguinte, eu sou o tipo de artista que eu faço as gravações ao vivo, todas elas, e raríssimas vezes nós fazemos alguma correção. Só se tem, sei lá, por algum motivo técnico ou qualquer que seja, a gente corrige mais coisas minúsculas, porque eu acredito que a autenticidade do artista vale muito. Então, todas essas músicas que vocês estão ouvindo, todos os nossos discos, gravados tanto no Brasil como no exterior, eu faço questão, exijo que sejam gravados ao vivo, porque senão fica muito plástico. É muito fácil daí você virar um artista de disco e quando você vai tocar no palco, aquele desastre, que acontece com muita gente, né? Mas eu prefiro ser autêntico. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tudo aqui é feito com o máximo de carinho. A gente reproduz de uma maneira super legal. Tem N gravações, mas de um brasileiro, de brasileiros, e ainda com a nossa concepção harmônica, artística, mostrar o nosso lado dessas músicas, é muito legal. Vamos seguir com o programa, tem muito mais coisas chegando por aí. Fechou? Vamos lá! Meu nome é César Augusto de Aquino, nascido e criado aqui em Londrina, no bairro Cafezal. Uma gratidão muito grande, uma gratidão a Deus, uma gratidão ao projeto, e uma gratidão também ao maestro, que nunca mediu esforços. César de Aquino é um entre os milhares de crianças e jovens ajudados pelo Projeto Sol Maior. Venha você também fazer parte dessa corrente do bem. Matricule-se na Escola de Música Sol Maior. Ligue e saiba mais. Pessoal, é o seguinte, eu
falo, repito, que música existem vários estilos. Porém, para mim, existe música boa e música ruim. Que para mim, no meu estilo, ao meu ver, é uma coisa pessoal. Que aquilo talvez que não seja tão legal para mim, seja para outras pessoas. Mas uma coisa muito legal que eu integrei no meu repertório, nosso repertório, foi o funk. Muita gente fala funk isso, funk aquilo. Gente, o que é importante de todos os estilos, vamos então falar muito agora diretamente do funk. Você já esteve numa comunidade, você já participou de algum evento numa comunidade, você já esteve junto no almoço, no jantar com pessoas que malemar têm o que comer? Vocês já realmente vivenciaram o ambiente dessas pessoas? Se vocês não fizeram isso, por favor, façam isso. Porque aí vocês vão não só entender, mas respeitar. Porque o respeito está acima de tudo. E nesta toada é que eu incluí o funk no nosso repertório. Porque eu tenho a imensa alegria de poder, através do violino, junto com excelentes instrumentistas, que seja ao violoncelo, ao piano, ao acordeon, participações, envolverem essas canções do funk, que são, nossa, mega sucesso, né, no Brasil e fora, e também dar oportunidade para essa gente ver o violino. Né? Eu tenho várias gravações de funk, por exemplo, que o cara tocou o violino num sintetizador. Né? O sonho dele era tocar violino e eu reproduzi no violino, que era o som que ele reproduziu lá. E assim por diante. Mas o que eu quero dizer aqui, gente, não vamos ser cegos e nem surdos, né? De simplesmente caracterizar e sermos egoístas ou até míopes de falar uma coisa que talvez você, por não saber, por não conhecer, simplesmente você vai lá e coloca uma estampa e fala, isso é ruim, porque isso não é bom, e a história da humanidade já mostrou, né? Mozart era tido como revolucionário e foi muito perseguido pelos acordes novos que ele introduziu. Bach foi expulso da religião dele. Isso tudo porque as pessoas não eram capazes de entender essas ideias. Então, eu tive essa ideia de colocar o funk à disposição do meu repertório e nós colocamos vários compositores, Paganini, Brahms, Verdi, Debussy, Mozart, Beethoven, enfim, e demos uma sugestão do funk incorporado a essas canções que agora segue para vocês com muito carinho de Luísa Sonza, Braba, tá bom? Gente, até o próximo programa. A gente se vê por aqui.